Vamos então para a nossa aula sobre os reinos de evolução e falando então do reino angélico. Como eu falo nas nossas aulas presenciais, onde todos estamos juntos, presencial ou presencial online, os anjos, eles já fazem parte do nosso inconsciente coletivo, então para a gente é muito mais fácil entender, aceitar e assimilar esse conteúdo quando a gente fala, né, sobre os anjos, sobre o reino angélico. Então, assim, o que é importante a gente saber? Que os anjos, eles são energias divinas, espíritos divinos, como vocês queiram chamar. Eles são mensageiros de luz e eles trabalham diretamente com as virtudes dos raios e diretamente ligados ao plano dos sentimentos. Lembram lá na nossa aula, né, sobre os corpos e quando a gente falou do corpo causal, que é o nosso corpo do Dharma, onde ficam armazenadas todas as virtudes divinas, aquelas que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, é diretamente com o nosso corpo causal que os anjos entram em contato, através, então, dessa energia do sentimento. Sempre tudo vai passar pela nossa presença eu sou, mas toda essa conexão, vamos dizer assim, se dá pela vibração do nosso corpo causal. Então, o que é importante a gente saber do reino angélico para que a gente possa usufruir dessa bênção, para que a gente possa usar cada vez mais essa energia? É que eles têm a função, né, de sustentar e expandir essas virtudes divinas e auxiliar no processo evolutivo dos planetas. Então, não é somente no nosso planeta Terra, mas trazendo para o nosso planeta, para a nossa vivência. Então, eles estão diretamente ligados ao nosso corpo do sentimento, ou seja, ao nosso corpo causal. E eles auxiliam, então, na expansão dessas virtudes divinas, eles auxiliam na irradiação dessa vibração, lembrando que isso é energia e que para nós aqui neste plano terreno, isso se manifesta através das virtudes, ou seja, através das coisas boas que a gente vivencia, que a gente desenvolve. Então, de uma forma bem simples, é isso, tudo aquilo de bom de verdade, não estou falando de bom de manipulação, mas tudo aquilo que a gente emana de coração, que a gente emana de verdade, nós estamos então muito próximos dessa vibração do reino angélico. O que mais que é importante? Eles são um elo de ligação, então, entre o nosso plano de seres habitantes deste plano, né, de ser humano neste momento, com o divino, com Deus, como vocês queiram chamar. O que mais que é importante? Muito, muito, muito importante. Existe uma regra, que essa é uma regra divina, né? É uma lei universal e que vale também para o reino angélico, que diz o seguinte: nenhum ser do plano divino pode atuar, pode interferir na nossa vida sem que ele seja convocado, sem que ele seja chamado, sem que a gente faça uma conexão e peça auxílio. Então, o reino angélico, a gente vai trabalhar com o pedido para que eles nos auxiliem. Então, assim, a missão deles é justamente auxiliar. E nós aprendemos que a gente
não deve pedir, que a gente não pode ficar lá, tipo, futricando, incomodando. E na realidade, quanto mais nós pedirmos auxílio, mais nós seremos beneficiados por essa energia. Então, muitas vezes os anjos estão vendo que a gente necessita de auxílio, mas eles não podem auxiliar porque nós estamos ali sem conexão, né? Sem pedir o seu auxílio. Então, assim, é muito importante que a gente comece a aprender a conectar com a energia do reino angélico. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da elevação vibratória. Então, através das nossas orações, mas não oração repetida, blá, 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 uma conexão verdadeira, através da nossa elevação vibratória, com os mantras, com os decretos, com as invocações, a forma que a gente encontrar e que faça bem para a gente, para elevar a nossa vibração, através das músicas, que mais? Através da meditação, muito importante, né? A gente já falou no curso dos mestres sobre a meditação. Então, qualquer uma dessas formas, desde que a gente conecte. E o que eu falo sempre? Que a gente não precisa estar o dia inteiro fazendo coisas, a gente pode conectar fortemente pela manhã, cedo, e seguir a nossa vida, o nosso dia, normalmente. E quando a gente necessitar de auxílio, basta a gente pedir, porque aí nós já estabelecemos essa conexão, já estabelecemos a ligação e o nosso anjo está ali, a postos. Ele sabe que a gente chamou por ele, então ele vai estar perto para nos auxiliar. Dentro do reino angélico nós temos então o nosso anjo guardião. O anjo guardião, ele é o mesmo em todas as nossas encarnações, então desde a primeira vez que a gente veio habitar este plano, nós recebemos um anjo guardião e ele vai permanecer conosco até o nosso processo de ascensão. Então, o nosso anjo guardião, ele evolui dentro do reino angélico a partir da nossa evolução. Então, ele sempre vai ser anjo guardião até que a gente saia desse plano, ou seja, até que a gente realmente mude a nossa vibração e que a gente ascensione. Então, não fiquem pensando, coitado do anjo. Não, essa é a missão dele, essa é a função dele. Então, nós temos a bênção de ter um anjo que nos auxilia, um anjo que foi destinado para nos mostrar os caminhos bons, nos colocar nas situações boas, mas a gente não utiliza essa informação e a gente não utiliza ele. Então, assim, eu sempre brinco no curso dos mestres que às vezes o anjo está lá se escabelando, ele está vendo que a gente vai se ferrar, vai se estrepar, vai passar por uma situação que não é boa, mas a gente não pediu auxílio, a gente nem sabe muitas vezes da existência dele. E ele poderia ter nos desviado daquele caminho. Então, assim, a partir de agora, faça isso todo dia de manhã ou todo dia de noite, como você quiser. Chame pelo seu anjo, conecte com ele, converse com ele do seu jeito, mas não pode ser num momento atribulado, realmente tem que ser num momento de elevação. Coloca uma música tranquila, coloca um incenso ou algum aromatizador. Os anjos conectam muito através dos aromas, então às vezes a gente sente um aroma que não é um aroma físico, ele não está ali, não tem ninguém com aquele aroma, e passa às vezes um aroma por ali, é uma energia de algum anjo passando. Então eles acionam na realidade no plano físico
os aromas, então a gente pode conectar com eles através da vibração dos aromas também. A gente pode conversar com o nosso anjo da guarda, a gente pode dar um nome para ele, se ficar mais fácil para o nosso mental conectar, então a gente pode fazer isso. Não confundir, gente, o anjo da guarda com os anjos cabalísticos, ou seja, aqueles 72 anjos, os anjos que regem, né, cada dia. Então vocês podem ir lá e tem aí umas tabelas dos anjos cabalísticos que regem cada dia da semana durante todo o ano. E esse é o teu anjo de nascimento. Ok, a gente nasceu naquele dia, aquele anjo está ali sim, aquele anjo rege aquele dia, mas não é o nosso anjo guardião. Então é mais um anjo que está aí para auxiliar. Nós temos vários anjos para nos auxiliar. E quando a gente conecta com a energia dos anjos, eles enviam anjos físicos na nossa vida, ou seja, pessoas maravilhosas, pessoas que realmente estão aí com a gente, que nos auxiliam muito. Às vezes a gente conecta com pessoas incríveis, que a gente jamais pensou que pudesse conhecer alguém assim, que pudesse criar um vínculo com alguém tão legal. Então, a energia angélica vai nos conduzindo para uma conexão com pessoas incríveis, que a gente costuma chamar de anjos. Nossa, é um anjo na minha vida. Então, reforcem isso, pensem nisso com carinho e comecem a conectar com a energia dos anjos. O que os mestres nos falam? Que a nossa passagem aqui por este plano poderia ser muito fácil, muito tranquila, muito leve, se a gente entendesse tudo isso, se a gente começasse a utilizar esse conhecimento. Por isso que o curso dos mestres ele foi desenvolvido dessa forma, ou seja, a gente aplicando os ensinamentos na vida prática. Esse foi o grande objetivo dos ensinamentos dos mestres, passado desta forma neste curso. Então, comece a utilizar esse conhecimento na sua vida. Isso é sabedoria. Lembram quando eu falo que conhecimento por conhecimento, tudo bem, mas se a gente não aplicar, fica em vão. E quando a gente aplica o conhecimento, ele se transforma em sabedoria. Então vamos utilizar aí a sabedoria do reino angélico para transformar a nossa vida. O que mais que tem de importante além do anjo guardião? Nós temos os serafins, que são anjos numa hierarquia mais elevada dentro do reino angélico. Eles são anjos que constroem tubos de luz, túneis de luz para o deslocamento de seres com uma vibração muito elevada, como os mestres, por exemplo. É como se fossem os batedores, sabe? Os batedores que vão na frente e vão atrás, né, de uma carga perigosa, de alguma autoridade. Eles vão abrindo caminho e protegendo, né, aquele deslocamento. Então, os serafins eles têm este papel. Os serafins eles também constroem esses tubos de luz quando algum ser humano entra num processo de coma e necessita, na realidade não é necessita, ele tem uma segunda chance devido ao seu Dharma, né, a todas as coisas boas que ele vem fazendo na sua vida. Ele é levado, então, durante o coma até o conselho kármico, com o intuito de rever a sua vida e mudar o rumo dela. Ou seja, ele estava fora dos trilhos, estava fazendo algo diferente do que foi combinado. E lá no conselho kármico ele pode rever tudo isso e decidir
se ele continua naquele caminho e se ele quer fazer a mudança. Se ele decidir continuar no caminho, ele pode nunca voltar do coma, pode vir a falecer. E se ele decide sair daquele caminho e seguir o caminho que ele realmente tem que trilhar, que foi combinado, ele sai do coma quase que instantaneamente, se recupera daquela situação, daquela doença, daquilo que levou ao coma, e ele é então reconduzido, né, por uma grande virada na sua vida. E as pessoas que já passaram por isso, elas contam, né, como isso se dá. E elas sempre descrevem um túnel de luz, um tubo de luz por onde elas passaram. Algumas pessoas lembram da conversa no conselho kármico, outras não lembram de nada. Uma coisa que é muito importante, nem toda pessoa que está em coma é levada ao conselho kármico, né? Então, isso não é uma regra, são as pessoas que têm dharma e que podem mudar o rumo da sua vida. Muitas delas decidem que não querem fazer a mudança, né? Então, a gente nunca vai saber, porque essas pessoas permanecem lá no coma, ou então vêm a falecer, fazer a sua passagem. Então, a gente não tem como saber, a gente só tem como saber das que retornam e que contam e que realmente mudam a sua vida aqui embaixo. Então, só para ficar claro isso, que não é uma regra, nem toda pessoa que entra em coma é levada ao conselho kármico, ok? E depois, dentro da hierarquia, então, nós temos os arcanjos, que são o topo da hierarquia do reino angélico. Então, são os anjos com maior sustentação vibratória, com maior energia, e eles possuem domínio total da energia divina. São eles que sustentam e auxiliam na emanação dos raios divinos, tá? E é isso, assim, os arcanjos, eles têm, então, um poder muito grande. Abaixo dos arcanjos, nós temos toda uma hierarquia. Então, quando a gente faz um pedido, a gente faz uma oração, a gente faz uma invocação aos arcanjos, passa por toda essa hierarquia até chegar neles e depois desce pela hierarquia aquilo que a gente pediu, aquela emanação de luz, aquela vibração, aquele pedido. Uma coisa que é bem importante da gente saber é que todo e qualquer pedido feito ao reino angélico, ele não pode ficar sem ser atendido. Então, a gente faz um pedido e a gente é atendido. O que as pessoas não entendem, muitas vezes, é por que aquilo que elas pediram não veio da forma que elas imaginaram. Lembre-se, o reino angélico, ele está num padrão muito mais elevado do que o nosso, em termos de vibração. O reino angélico conhece tudo, absolutamente tudo. Ele sabe tudo o que a gente vivenciou até agora e tudo o que está por vir na tendência do que a gente vem caminhando. Então, eles sempre vão nos trazer vibração de luz, eles sempre vão nos trazer algo muito melhor do que a gente pediu às vezes. Então, se um pedido nosso, ele não vai ser para o nosso bem, mesmo que a gente queira muito aquilo, e quando a gente coloca a energia dos anjos na jogada, se aquilo não é bom, aquilo não vem para nós, aquilo vai ser desviado. Então, nunca reclame se você pediu alguma coisa e não foi atendido daquele jeito. Talvez um pouquinho mais para frente você veja o porquê que não veio daquele jeito e vai vir muito melhor. Então entenda isso, continue fazendo os pedidos do jeito que você deseja, do jeito que você imagina aqui embaixo, mas seja grato se algo não veio e você vai ver que vem algo muito melhor na sequência.
E eu quero indicar uma literatura que está lá, lembram, na nossa literatura, naquela nossa primeira aula lá, quando eu passei a bibliografia indicada dos ensinamentos dos mestres, que é este livro aqui, ó, para ler aí. Anjos, esses amigos silenciosos. Está lá na nossa bibliografia. Leiam este livrinho. Ele é muito fácil. Ele é dos ensinamentos dos mestres e ele nos mostra realmente tudo isso que eu falei e muito mais para a gente compreender a vibração dos anjos. Ele nos traz sobre cada arcanjo, né? Eu peguei aqui no arcanjo Rafael, do raio verde. Então ele vai trazendo sobre cada anjo, arcanjo Uriel, para a gente entender cada um deles dentro desse processo hierárquico aí. E é muito interessante, tá? Vale a pena, é muito fácil de ler. Aqui fala sobre os anjos e a música, né? Dizendo que a música gera um efeito mágico, surpreendente. Ela põe em movimento a luz universal, conduzindo o ser humano à fonte da vida. Realmente a música é sublime. Desde que seja harmoniosa, transporta as pessoas às faixas vibratórias paradisíacas. Então nós temos as músicas, lembram que eu já falei, as músicas que regem, né, cada raio, as músicas que foram inspiradas divinamente, então determinados compositores. Eu passo as músicas para vocês num outro momento. E a gente tem também lá na bibliografia quais são as músicas. A gente tem os CDs dos mestres também com essas músicas. E para a gente conectar, né, cada vez mais, para a gente elevar a nossa vibração. Então, sobre a nossa aula do Reino Angélico é isso. E lembre-se, eu já falei isso várias vezes e vou repetir, acho que em cada aula eu vou repetir isso. Quando a gente diz que seja dentro da perfeição divina, nós estamos entregando ao nosso pedido aquilo que a gente está desejando para uma energia superior, para a energia do Reino Angélico. Então, sempre vai vir da melhor forma possível. Então, não esqueçam, qualquer pedido feito, digam ou escrevam que seja dentro da perfeição divina, que aí nós garantimos que nós estamos conectados com o Reino Angélico e o nosso pedido, ele vai ser atendido com certeza da melhor forma para a gente, ou seja, dentro da perfeição divina. Então, a gente se vê em breve numa próxima aula.